começa a rever aquelas metas traçadas lá no início. O problema é que muitas vezes é frustrante. Tem gente que ou não atingiu ou até esqueceu o que tinha prometido lá na virada do ano 2013-2014. A coach Cláudia Negreiros vai explicar pra gente por que é importante ter metas e por que muitas vezes algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não. Inclusive, nesse programa a gente ainda vai conversar com o gerente-geral da Caixa Econômica Federal aqui do centro de Itajaí. Ele vai ser um case de sucesso, vai explicar pra gente um pouquinho o trabalho que ele faz, se ele sempre estipulou metas, se isso influencia de alguma forma para onde ele está agora. Então, Cláudia, primeiro de tudo, é importante ter metas? É uma coisa necessária? Franciele, entendo como fundamental ter metas. Sem elas, é como se nós andássemos em círculos. É muito comum nós vermos as pessoas cotidianamente fazendo o mesmo discurso. A minha vida não dá certo, eu nunca conquisto nada, o outro é que tem sorte, tudo acontece em função pelo bem-estar do outro, para mim nada. Então, mas quando a gente vai efetivamente verificar o que as pessoas de sucesso fizeram, elas sempre tiveram metas ou objetivos ou sonhos muito claros na sua cabeça. Mas isso também envolve a capacidade de manter o foco naquilo que se determina. Não adianta você sonhar um monte de coisas e querer todas elas ao mesmo tempo e não ter um foco em nada. Então você distribui a sua energia, o seu tempo, o seu recurso financeiro em todas estas coisas e talvez chegue ao final de um ciclo como este agora, final do ano, e você sente que correu muito, está cansado e não atingiu nada. Agora tu falou essa questão do foco que é importante. Eu inclusive separei um vídeo, vamos dar uma olhadinha, a importância do foco. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Nesse primeiro momento, qual é a fila que ele encontra que seja a mais rápida? Ele olha para o ladinho, ele vê, opa, a outra tá mais rápida, vou ir para outra fila. E assim por diante, assim passa a historinha. Se a gente passar para frente, passa para frente, Sidney, o videozinho, a gente vai perceber que no final do vídeo acaba que ele acaba perdendo tudo. As pessoas vão embora, ó, ele continua até o último momento, ele fica tentando ver qual é a fila que... Pronto, os funcionários foram embora, ele não conseguiu atingir o que ele queria, que era só ser atendido. Ele só queria ser atendido. Como é que funciona? É então, dessa maneira mesmo que funciona? Isso, Franciele. Esse vídeo ilustra muito bem isso que eu estou tentando dizer a respeito de manter o foco. Então, quando você tem uma meta, é claro, ela tem que ser atingível, realizável. Não adianta você dizer, eu quero aumentar a minha renda em 50%. Mas você em nenhum momento na sua vida conseguiu fazer isso. Você não tem um momento especial na sua vida onde que tenha uma qualificação nova, uma titulação nova, ou uma situação de mercado que te propicia isso. Então, é uma meta que talvez é inatingível, irrealizável. Então, você tem que se propor metas atingíveis, realizáveis, porém desafiadoras também. Porque se suas metas elas são fracas ou medíocres, você sequer tem energia do desafio para acordar cedo, para trabalhar com afinco, para guardar o seu dinheiro, para colocar o seu dinheiro naquilo que você quer atingir. Então, estabelecer com clareza o que você quer é muito importante. Mas não somente estabelecer com clareza o que não quer. Essa é uma tendência das pessoas também. Às vezes dizem, eu não quero mais ter medo. E o que a gente tem que trabalhar? A linguagem no positivo. Eu tenho que ter coragem. Eu quero ser uma pessoa de coragem. Eu quero ser uma pessoa ousada, uma pessoa que gosta de desafios. Eu não quero mais ter dívidas. Não é eu não quero mais ter dívidas. Eu quero ter uma renda suficiente para as minhas despesas, eu quero ter controle financeiro. Não é eu quero perder peso, eu quero manter o meu peso em tantos quilos. Ou eu quero ter saúde o peso, ele é uma consequência. Quando a gente trabalha a questão do peso, muitas vezes tem inúmeras outras coisas
que vem antes do peso. O peso é aquilo que enxerga lá no final. Uhum. Inclusive, muitos livros de autoajuda que falam sobre como atingir o sucesso, falam, por exemplo, um exemplo simples. Não pense em vermelho. Pronto, você já pensou em vermelho. Então, inconscientemente, a gente atrai as coisas negativas. É o não. A nossa mente não grava a questão do não. Só grava a questão afirmativa, ou seja, a primeira coisa que você tem que pensar tem que ser metas realistas, como a coach falou pra gente, e o segundo momento, claro, tem que ser metas afirmativas. Você tem que deixar ali realmente o que você quer. Fazer um texto não é uma solução? Desde que esse texto seja objetivo e que você, o dono da meta, a compreenda com clareza. Muitas vezes as pessoas põem muito no subjetivo, né? Então, eu gostaria de melhorar o meu equilíbrio emocional. Isso está muito vago. Se ela atingir, ela nem sequer vai saber que atingiu. Então, por isso que tem que ser claro para o próprio dono da meta. Eu quero ter controle emocional, que é exatamente manter o meu equilíbrio, o meu centramento, a minha memória, quando eu for confrontado numa reunião. Não vai dar branco, né? Eu quero manter o meu equilíbrio, o meu bem-estar, meu centramento. Além disso, tem que ser um texto pequeno, uma frase. O que eu quero, onde eu vou realizar e até quando. Aí entra a questão do tempo. O nosso sistema humano, ele lida muito com ciclos de tempo. Nós temos o ciclo diário, semanal, anual, e o nosso organismo funciona assim. Então, se nós estabelecemos que em determinado tempo eu quero atingir aquilo e eu escrever isto, eu estou mandando subsídios, inclusive de sensação, para o meu inconsciente me ajudar a registrar isto e fazer com que todas as minhas ações elas sejam focadas para isso. Talvez conscientemente eu até eu não penso nela com tanta frequência, mas quando chegar o tempo eu terei atingido, porque o meu sistema todo me ajuda a manter esse foco. Agora tu falou a questão do tempo, né? Então é necessário realmente que as pessoas, quando forem traçar metas, coloquem uma previsão, então, de conclusão. E outra coisa, a questão de estar o tempo todo olhando. Por exemplo, tem muita gente, igual eu comentei ali na introdução do programa, que realmente traça metas lá no ano novo, que no ano novo todo mundo, né, pensa em traçar metas, só que acaba no final do ano já esqueceu até o que tinha traçado. Então é importante realmente voltar, ou mensalmente, ou a cada 3 meses, na meta, para poder relembrar. Quando nós trabalhamos com os nossos clientes, num processo de coaching, a gente está semanalmente olhando para o estado desejado, a meta, né? O que a pessoa quer atingir. E tudo o que ela faz, desde as pequenas ações diárias, como dar um feedback, agradecer alguém por alguma coisa, dar um bom dia, levar a esposa para jantar ou atribuir um presente para si mesmo em função de algo que conquistou. Tudo isso são pequenas ações direcionadas para uma meta maior e semanalmente a gente vai resgatando, revisando e alinhando sempre. O que isso faz? Faz com que o objetivo, a meta final, se aproxime. Então, quanto mais você mantém o foco, mais você recorre àquilo que você estabeleceu, mais rápido você vai atingir. Isso é muito comum de percebermos que as pessoas, quando elas não conhecem o seu próprio funcionamento ou não têm uma ajuda externa, elas se propõem metas fracas. Tipo, eu quero para daqui 12 meses atingir um cargo tal em tal área de atuação. E elas, quando colocam o foco especificamente, elas o fazem geralmente em um período muito menor, menos da metade do tempo. Eu tenho visto isso acontecer muito. Mas o que eu atribuo isto? A capacidade de manter o foco naquilo que deseja. O foco é muito importante
E é o que diferencia realmente as pessoas bem-sucedidas e outras não, né? E a questão de ter um anjo da guarda? Ter uma pessoa que fica ali, que sabe das tuas metas e fica te cobrando o tempo todo. Isso é importante? Talvez as pessoas não achem que é o anjo da guarda, mas talvez... Em certos momentos eu acho que não é o anjo da guarda. Quer ver quando é questão de alimentação, quer emagrecer? Ei, você não pode, você tem que perder peso. Não é bem um anjo da guarda. Digamos que é alguém que está ali te cobrando, tá realmente relembrando você. Exatamente. É sempre muito importante, porque nós percebemos a situação a partir do nosso próprio olhar. E dificilmente conseguimos olhar o mesmo contexto de um jeito diferente. O que um anjo da guarda vai fazer, ou um profissional que acompanha, é olhar a mesma situação de um outro jeito, mostrar para você o que é que você não está enxergando, que se você enxergar, seus resultados serão muito superiores. Então é um olhar diferenciado, a gente pode chamar de uma posição perceptiva diferente. E isso provoca o cliente também com que ele aprenda a fazer isso. Por exemplo, num conflito, ele só vê o lado dele, os outros estão errados, eu estou certo. Quando a gente convida a pessoa a ver a mesma situação da posição do outro, então ele entende que o outro também tem razão. Bacana. Você separou pra gente uma roda da vida. Isso. Que você faz com as pessoas as quais você ajuda a atingir os objetivos. Vamos dar uma olhadinha? Isso. Na verdade, essa roda, ela é um instrumento que a gente aplica num processo de coaching bem no início do processo. E ela ajuda exatamente a manter o foco. Por quê? Porque nós temos aí 4 quadrantes, o da vida pessoal, profissional, de relacionamentos e de qualidade de vida, que é os mais externos. E cada um deles subdivididos em outras 3 pequenas áreas. Vamos, inclusive, tem outra imagem que pode mostrar melhor, que ela é mais próxima. Isso. Imagem ao lado. Vamos dar uma olhadinha, só um pouquinho que ele vai colocar. Essa daí ele vai aproximar. Aquela inclusive já estava preenchida, né? Já vou te contar um pouquinho sobre aquela. Como é que funciona aqui? Eu vejo vários números, questão pessoal. Então, as pessoas se avaliam de 1 a 10 o seu nível de satisfação em cada uma destas áreas. Então, ela pode chegar e dizer assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Quero fazer um coaching porque eu quero ganhar mais dinheiro. Ok, vamos preencher a roda da vida então. E ao preenchermos a roda da vida, a pessoa percebe que ao atribuir-se notas, a sua roda não roda. Ela fica com notas muito baixas, por exemplo, em todas as questões de relacionamento e notas altas na questão profissional. E assim por diante. A ideia da roda da vida é exatamente estabelecer qual que é o foco. E qual é o foco ali? É aquela área que, se melhorada, consequentemente ela vai melhorar todas as demais. Não é trabalhar todas as que ele tem notas menores, mas é uma delas. Entendi. E aí, trazendo aquela outra que já estava preenchida, você nota que o que está em cinza é o que a pessoa se atribuiu de notas, o seu nível de satisfação em cada uma das áreas no primeiro dia do processo de coaching. Ou seja, ela estava bem ruim, né? Estava se sentindo muito mal. O que ela decidiu trabalhar? Realização e propósito. Está lá no quesito profissional. A nota dela naquele momento era 2. Ou seja, ela não sabia o que ela queria da vida. Apesar de ser extremamente talentosa, ela não via mais sentido. Cláudia, vamos fazer o seguinte, está muito interessante esse tema, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua sobre esse assunto, explicando para você melhor a roda da vida. Eu já volto.